sou coordenador de mídia do Grupo Multi. Dessa vez vamos falar um pouquinho de Oracle SourceSuite, tá? Que é um dos pilares aqui da nossa equipe de integração. Nesse vídeo eu vou demonstrar um pouquinho das funcionalidades básicas dos componentes do Oracle SourceSuite. Tá? Não quero falar muito da parte teórica de SOA, isso vai ser apresentado em outro vídeo, tá? Das estratégias SOA, de adoção SOA. Aqui, digamos, seja um vídeo mais simples, tá? Falando um pouquinho dos componentes do Oracle SourceSuite, como você faz aquele famoso Olá Mundo, tá? Dentro do Oracle BPEL, que é um dos principais componentes dentro do Oracle SourceSuite 11G. Tá? Um vídeo bem simples, tá? Para a gente colocar o tema, tá? no canal YouTube, e a partir daí a gente complementar com mais vídeos, né, sobre outros temas simples, temas intermediários e temas mais complexos. Então a ideia aqui é apresentar um review sobre o Oracle SourceSuite, tá? Um review bastante técnico, tá? Bastante simples da ferramenta. Perceba aqui que eu já estou aberto, está aberto aqui o meu JDev, tá? O JDev é a IDE, né? É a ferramenta onde nós vamos desenvolver nossos fluxos de integração em Oracle SourceSuite 11G. Aqui eu tenho um PPT explicando um pouquinho da arquitetura do Oracle SourceSuite 11G. Tá? A primeira que você começa a ver é a parte de conectividade, né? Uma plataforma SOA, Oracle SOA, tem alta conectividade com os legados, então nós temos o conceito de adaptadores dentro de uma plataforma SOA, né? Então, por exemplo, adaptadores de RP, de mainframe, serviços de banco de dados, de filas JMS. Tá? Nós temos em cima, né, uma camada de integração de barramento, Oracle Service Bus e Oracle ODI, Oracle Data Integrator. Tá? ODI é para grande volume de dados, tá? O USB como barramento corporativo. Em cima dessa camada de barramento, nós temos uma camada que a gente chama de orquestração, utilizando, por exemplo, o BPEL como engine de integração. Pode-se usar Business Rules para motor de regras de negócio, interação humana com Human Workflow. Okay? E nós temos mais ainda a parte de design no JDev, como eu falei. Nós temos uma ferramenta única para desenvolver seus fluxos de integração. Nós temos Web Service Manager como um componente para que você aplique políticas de segurança em serviços de uma maneira não intrusiva. Isso é bem interessante. Nós temos Enterprise Manager como ferramenta central para você monitorar de ponta a ponta os seus processos de integração. Nós vamos ver no vídeo. Nós temos SEP, Oracle SEP, para a parte de processamento de eventos complexos, onde você consegue interceptar eventos, correlacioná-los e enviar, por exemplo, para um motor de exibição BAN, para que eles sejam expostos em tempo real. Nós temos o Oracle BAN, como falei, que é Business Active Monitoring, que atua como um painel, um dashboard, né, onde você recebe eventos de várias fontes e você consegue disponibilizá-los em tempo real em uma interface gráfica bem rica para o teu usuário. Esse seria o Oracle SourceSuite. Tá? Todos os componentes compartilham um repositório de metadados, tá? Um MDS. Vamos lá. Vamos para um pouquinho da parte prática. Falei um pouquinho do que é o Oracle SourceSuite, né? Resumindo, é uma suíte de integração onde ajuda a você adotar a SOA, adotar padrões de integração na sua empresa de uma maneira padronizada e bem produtiva. Então vamos tentar colocar um pouquinho de prática, né, numa adoção SOA. Aqui é o JDev, como eu falei. O que é que nós temos aqui? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um projeto simples em Oracle SourceSuite que tenha um composite, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e que faça o mínimo possível, só para você ver todo o ciclo de desenvolvimento de ponta a ponta, de como você desenvolve, como você faz o deploy, manda para o servidor WebLogic, e como você executa e como você faz o troubleshooting de aplicações. Tá? Então primeiro aqui eu já criei um application chamado Vídeos. Tá? Vamos criar aqui uma nova aplicação, um novo projeto. Esse JDev aqui é 11.1.6, tá? O PS5. E eu baixei previamente o meu plugin para SourceSuite, tá? Você vem aqui em Tools. Não, você vem em Help, desculpa. Help, Check for Updates, caso você tenha acabado de baixar. Você seleciona os portais onde você vai procurar plugins. Ele vai listar daqui a pouquinho aqui o plugin de SourceSuite Editor. Você faz esse download de aproximadamente 200 megas. Não deve aparecer para mim porque eu já tenho, tá, pessoal?
tá? Mas você selecionaria um aqui. Então você só consegue editar projetos com SOA com esse plugin. BPM é a mesma coisa. Então eu já baixei esse plugin aqui. Então vamos criar um novo projeto, algo bem simples, tá? New Project. Evidente, não pode ser um Java Project, tem que ser um SOA Project, tá? Um projeto SOA, que ele vai ter uma série de wizards já. Aqui vamos colocar um nome, vamos colocar demo 1, grupo multi, tá? Eu quero esse projeto SOA, eu quero ele vazio ainda, ele apresenta aqui várias opções de templates, tá? Para você criar projeto SOA com alguns composites já, alguns componentes. Tá, mas vamos criar um vazio aqui, que eu vou explicar rapidamente isso. Bem, toda vez que você cria um projeto SOA, obrigatoriamente ele cria para você um cara chamado Composite XML. Composite XML será o editor onde você vai desenhar a sua solução de integração. Todo projeto SOA adota o padrão SCA, Service Component Architecture. Tá? E um padrão SCA tem um arquivo chamado Composite XML, onde você coloca todos os seus componentes, as referências dos componentes a serviços externos e as ligações entre componentes. Tá? Do teu lado esquerdo aqui nós temos os arquivos que ele criou. Ele criou um Composite na raiz, ele criou uma pasta XSD para os teus esquemas XML, você ainda não criou nenhum. XSL é a mesma coisa, Business Rules é a mesma coisa. Ele já criou para você um XML de testes unitários. Você consegue fazer testes unitários de serviço dentro do seu suite. Isso a gente vai gravar um vídeo também futuramente só para mostrar isso. Do teu lado direito nós temos aqui todos os teus componentes que você pode usar dentro do Oracle Source Suite. Na parte de Service Components nós temos o Beeple Process. Beeple é a engine de orquestração. Tá? Nós temos o Business Rules como componente para regra de negócio. Tá? If-then, ou tabela de decisão, e uma task, um componente para você ter interação com o usuário dentro de processos de integração, por exemplo. O teu componente Mediator, que atua como barramento de serviço interno dentro do SCA, dentro do seu suite, tá? Fazendo o padrão Vetro, por exemplo, vamos falar isso daqui a pouquinho. Nós temos o Spring Context, onde você consegue pegar os beans Java que você colocou na tua aplicação Spring e colocá-los para comunicar com a tua camada de integração dentro do seu suite. Tá? Isso é algo novo, por exemplo, do 11.1.5 em diante. E aqui alguns adaptadores que já vêm na ferramenta, adaptador de ADF-BC para a parte de regras de negócio em Java, adaptador de AQ para a parte de fila de mensagens, adaptador B2B. B2B é o componente do seu suite para trabalhar com padrões B2B de mercado, tá? Como HL7, por exemplo, na parte de saúde. Ban Adapter para você mandar informações para o teu ban, Database Adapter para você acessar banco de dados e por aí vai, tá pessoal? Não vou listar todos aqui ainda, mas vamos lá, voltando aqui ao nosso tema, nós vamos criar um Olá Mundo, né? Vamos criar um processozinho que receba uma mensagem XML string e devolva essa mensagem, algo bem simples só para a gente ver como é processo de desenvolvimento. Então você criou, você tem aqui o teu Composite XML, tá? Você pode editar de uma maneira visual, evidente, ou de uma maneira na mão, tá? Mas não aconselho muito. Vamos fazer isso da parte visual. Então, primeira coisa, você tem que desenhar o que você quer fazer. Você tem que você não pode sair implementando as coisas. Você tem que saber a definição do seu escopo. Então, eu vou fazer um processo de orquestração que receba uma mensagem e devolva a mesma mensagem, tá? Então para fazer esse processo eu vou escolher que componente? O Beeple, o Business Rules, o Mantask, o Mediator ou um Spring? Não, eu vou escolher o Beeple, que é o meu motor de orquestração. Então eu seleciono os componentes, perceba que nós temos 3 raias aqui dentro do Composite. Uma na esquerda chamada Exposed Services, onde você vai colocar, como o nome está falando, a tua camada de disposição de serviço, ou seja, é a entrada dos teus serviços, os teus WSDLs vão ficar aqui. A tua camada Components, você vai colocar de fato os teus componentes, que são desses 5 que eu falei, e a High External Reference, como o nome está falando, você vai colocar as tuas referências a web services, a adaptadores externos. No nosso caso, nós não vamos usar isso, nós vamos usar o quê? Vamos criar um Beeple, tá? Que seja um web service, tá? Que tenha interface WSDL, tá? E que receba uma string e retorne uma string. E o Oracle Source Suite te ajuda muito nesse setup inicial de uma aplicação SOA. Esse que eu vou mostrar, vamos lá. Vamos colocar aqui clique e arrasta um Beeple para cá, né? Como falei. Ele vai abrir um diálogo. Primeira coisa, Beeple 1 ou Beeple 2.0. A partir da versão 11.1.5, você consegue desenvolver com Beeple 2.0.
digamos que você consiga trabalhar, não que ele seja mais fácil, mas ele é menos verboso, você consegue escrever expressões XPath, por exemplo, de uma maneira mais simples, mais clara. Ele traz outros componentes novos, como if-then, por exemplo. Vamos colocar o Beeple 2.0, colocamos o nome aqui, sempre colocando o nome no processo, é um passo simples, porém importante. Você não coloca Beeple 1, Beeple 2, você coloca uma nomenclatura aqui que te diga o que esse teu processo vai fazer. Vamos colocar Beeple Process Demo 1. Demo 1, tá? Aqui ele vai te dar já o namespace, tá? Você pode colocar padrões aqui, entre aspectos de governança, né, que você está adotando na sua empresa. Por exemplo, se você colocar isso na sua empresa, você tende a colocar o namespace aqui, o nome da sua empresa, a URL da sua empresa, barra, por exemplo, o nome do processo ou do setor. Aqui eu não vou me preocupar muito. Template aqui, ele já vem com alguns templates. Quando você desenvolve um processo Beeple, você já tem que ter em mente o que o seu processo vai fazer e qual vai ser o padrão de interação que ele vai ter. Né? Se ele vai ser síncrono, assíncrono, one-way. No caso aqui ele vai ser síncrono, ou seja, ele vai ter request, response, ele vai executar e o cliente que está executando vai ficar esperando a resposta, algo bem comum. Daqui a pouco nós vamos falar mais desses casos aqui, por exemplo, a parte de assíncrono é muito usado em Oracle SourceSuite. Tá? Processos de integração tendem a ser mais escaláveis quando são assíncronos. Vamos colocar aqui síncrono. O nome do serviço, vou deixar esse padrão. E aqui é o legal, interessante, que ele já expõe como um SOAP service, ou seja, o teu Beeple vai ser criado, ele vai criar um Beeple, ele já vai criar uma camada WSDL, uma interface WSDL para você. Tá? Ele já vai fazer essa ligação, você não precisa criar isso do zero. Sim, eu quero que isso aqui seja exposto como um serviço SOAP. Ele fala um pouco de transação aqui. Por default, todos os Beeples aqui são required, né? Ele herda isso da JB, do conceito da JB em Java. Ou seja, ele cria uma nova transação a cada novo Beeple, a não ser que você coloque requires new, tá? Que ele vai obrigatoriamente criar uma nova. O requires ele cria se não existe. Se ele já existir uma transação, ele participa. Vamos deixar isso aqui tranquilo. E o input e o output. O bacana aqui é que ele já coloca para mim um XML string de entrada, um XML de string de saída. Nada te impede de você mudar isso, escolhendo outros XSDs aqui, tá? Vamos fazer o mínimo. Então, o mínimo de esforço eu consegui criar um Beeple. Perceba que ele já criou para mim aqui uma interface web service, já criou um Beeple e ligando. Então, toda vez, como é que a gente lê um padrão SCA? Então, toda vez que chegar uma mensagem aqui desse serviço, a mensagem vai ser redirecionada para o meu Beeple. Somente isso. O que ele gerou aqui do meu lado esquerdo? Tá? Ele criou um XSD para esse meu Beeple, entrando uma string, saindo uma string. Tá? Ó, process response, ou seja, ele já fez todo o setup inicial. Então aqui, ó, XSD, para quem não sabe, XSD é onde você formata a sua estrutura de dados. Formata a tua estrutura de dados XML, de entrada e de saída. Tá? Ele cria também aqui um WSDL como interface, tá, de web service para a tua aplicação. Okay? Então ele faz todo o setup inicial para que você comece a desenvolver em Oracle SourceSuite. Isso é bem importante para o início de projetos. Tá? Muita gente se perde na parte de criação, não entende um pouco dos conceitos de entrada, de componentes, né? Onde eu vou colocar um WSDL, onde eu vou colocar um XSD. Mas, resumidamente, você precisa sempre de um WSDL, que é a tua interface, e essa interface tem mensagem de entrada e saída, onde você vai colocar essa estrutura de dados de entrada e saída através de arquivos XSD. Tá? Mas vamos lá, pessoal, não vou prolongar muito nessa parte teórica, tá? Eu quero só fazer um olá mundo. Editando agora aqui o meu Beeple, então dando 2 cliques aqui no meu Beeple, tá? Ele vai para o editor do Beeple. Um Beeple lembra um pouquinho o diagrama, né, de estados aí da OML, onde você consegue desenhar fluxos, né? O que nós temos aqui rapidamente, um conceito rápido de Beeple aqui. Nós temos no editor do Beeple Hires também, o Hire da direita e da esquerda chamado Partner Link. Partner Link é um termo que a gente usa para qualquer tipo de web service que o Beeple comunica. Tá? O Beeple não consegue enxergar nada além disso. Então tudo para ele é Partner Link. Se esse Partner Link for um serviço que cadastra no banco de dados, por exemplo, para adaptador, ele vai ser para o Beeple um Partner Link. Tá?
Então o que eu quero aqui? Eu já tenho o partner link inicial, ou seja, o meu serviço vai ser chamado por alguém, tá? E eu vou responder depois para essa mesma pessoa. É isso que eu consigo ler daqui. O Beeple também vai ser totalmente baseado em XML, tá? Padrão. Só que dificilmente você desenvolve em XML direto. Para algumas operações de Ctrl+C, Ctrl+V, até que a gente usa o editor na mão mesmo. Mas aqui nós temos algumas atividades do Beeple, tá? Invoke, receive. O invoke, por exemplo, é a atividade para você chamar um outro web service, e a gente vai ver depois isso. Nós temos aqui uma atividade que é bem interessante chamada assign. O assign, você vai usar bastante o assign. Você vai usar o assign para quê? Para você trocar variáveis, pegar uma variável de um lugar, jogar para outro, você transformar essa atividade, você fazer uma operação com essa variável. Por exemplo, eu quero concatenar uma string com uma variável, você usa o assign. Então você atribui valores de variáveis de um lugar para o outro, né? No Beeple nós temos o conceito de variáveis aqui. Um Beeple, só relembrando, tá? É uma ferramenta, é uma linguagem para você executar os seus processos de integração. Então o que eu quero aqui de uma maneira bem resumida, pessoal? Eu quero criar um Beeple que receba uma string e devolva uma string. Tá? Então o que eu faço isso? Ele já está recebendo uma string, tá? E devolvendo uma string, né? A minha interface recebe uma string e devolve uma string. Só que eu tenho que fazer isso acontecer. Eu tenho que copiar o valor de uma variável de entrada para uma variável de saída. Esse é o meu caso de uso, bem simples. Então eu faço isso através de um assign, que o assign é o componente que você trabalha com variáveis. Você move variáveis de lugares, por exemplo. Então você dá 2 cliques aqui no seu assign, né? Você pode até mudar o nome aqui, isso é uma boa prática. Assign, copia valores, por exemplo. E aqui na tua regra de cópia de valores, ele vai te apresentar uma tabela, tá? Dizendo de um lado esquerdo para onde e do lado direito, não, da onde para onde, então, o source e o target, né? Então eu quero o quê? Aí eu vou abrindo aqui, ó, tem 2 variáveis, de input e de output. Eu quero pegar a variável de entrada, que é a minha string aqui, e eu quero jogar essa variável de entrada lá para a minha variável de saída, algo bem simples, tá? De se fazer dentro de um Beeple. Como é que você faz isso? Você clica e arrasta aqui, tá, pessoal? Isso até mudou do 11G. Antigamente, na versão inicial do 11G, você tinha que fazer a expressão XPath, mas aqui ele já cria. Então, algo bem prático. Você clica e arrasta para cá. Então, o que isso quer dizer? Copia a expressão XPath, né? O valor do XML de entrada e cola isso na variável XML de saída. E até coloca aqui, ó, a expressão XPath aqui embaixo. Você dá OK. Pronto, o seu Beeple está pronto. Se você analisar o código-fonte aqui, você vai ver que ele faz essa expressão aqui, ó. Ele cria um assign de algum lugar para algum lugar. Do Beeple 2.0, a expressão XPath é bem mais limpa, né? Perceba aí. Então, beleza, pessoal. Nós criamos aqui um Beeple bem tranquilo. Vamos fazer o deploy disso para o nosso servidor e vamos executar. Tá? Previamente, eu já criei uma conexão com o meu WebLogic, tá? Eu tenho um WebLogic rodando aqui na empresa. Então, vim aqui em Application Servers, eu tenho aqui o meu grupo Multisoa, tá? Então, eu vou fazer o deploy dessa minha aplicação. Botão direito, deploy para um Application Server. Você poderia fazer deploy com SAR, com Service Archive, não é o caso aqui. Aqui um painel bem legal, tá? Você pode adicionar um plano de configuração para você fazer find e replace em algumas propriedades, né? Não é o nosso caso. Eu quero fazer essa revisão como a default, ou seja, não tem nada ainda no servidor, então não preciso me preocupar com isso. Escolho qual é o meu servidor, Multisoa. Aqui com a partição, né? Eu tenho o conceito de partição lá dentro do SOA para eu, logicamente, dividir meus composites. Percebe que eu estou falando de vários conceitos ainda que não foram previamente explicados, tá? Nós vamos ter videoaulas explicando cada um desses componentes. A ideia dessa videoaula é simplesmente colocar um pouquinho de prática para ver como é que você faz de ponta a ponta um processo de integração. Tá? Aí ele faz um deploy aqui através de Ant. Tá? Ele vai empacotar num jar file, vai validar sintaticamente o composite e o Beeple, vai empacotar e vai fazer um upload para o teu WebLogic, tá? Para a partição SOA. Já foi, tá? Aqui nós vamos acessar aqui meu console WebLogic rodando, e aqui meu Enterprise Manager no seu switch, tá? E aqui eu tenho uma partição demo. Vou dar um refresh aqui. Partição demo com a nossa
nosso Composite Application, demo sobre o Grupo Multi. Você clica no Composite, ele te mostra o dashboard do teu Composite Application. Aqui você consegue fazer várias coisas, tanto na parte de administração quanto na parte de desenvolvimento. Por exemplo, ele já te mostra aqui as 5 últimas execuções, ele te mostra se tem algum erro, ele mostra as métricas aqui, isso é bem importante. Você consegue retirar, você consegue fazer um deploy desse seu Composite e você consegue testar. Bacana que você consegue já testar, ele já cria para você um formulário web service para você enviar a tua mensagem. Então você não precisa criar um client web service para isso, tá? Você pode até testar fazer stress test, que é o caso aqui. Então o que ele colocou? Ele colocou um formulário aqui, ele leu meu WSDL, né, e viu o que tem de entrada e de saída, criou um formulário aqui para mim. E aqui eu vou executar, por exemplo, olá, mundo, grupo multi. Tá, vou até copiar isso aqui. Lembrando, você pode mandar para o formulário, você pode mandar para o XML também. Tá? Olha o XML aqui. Olha os conceitos todos do SOAP aqui, tá? Um body, o teu XSD de entrada. No caso aqui nós vamos mandar para o formulário, nós vamos mandar executar. Ele vai executar mais uma instância síncrona. Percebo que ele já me retornou. Se fosse assíncrona, eu não veria isso. Ele já me retornou aqui. Ele lança, ele me mostra o fluxo de trabalho desse meu processo executado. Isso é um ponto muito positivo do Oracle SourceSuite. O alto nível de rastreabilidade dos teus processos de integração, pessoal. Tá? Então ele mostra aqui, ó, a sua aplicação executou, ela chamou um componente BPEL, tá? Mostra o estado, mostra a hora. Tá? E se eu clicar dentro do meu BPEL aqui, ele vai te mostrar tudo o que aconteceu dentro do teu processo de integração. Tá? De uma maneira XML, consigo ver as variáveis, por exemplo. E você pode ver até o fluxo aqui de uma maneira gráfica. Tá? Então você consegue todo aquele teu fluxo que você desenhou aqui, por exemplo, em runtime você consegue ver. E você pode clicar em cima dos teus componentes e ver as variáveis em runtime. Então você consegue um alto nível de rastreabilidade. Isso é muito importante quando a gente está num ambiente, tá, de produção, por exemplo, vendo problemas e precisa saber o que passou, o que não passou. Evidente, nós temos todo um controle de segurança aqui para evitar que qualquer pessoa veja esses dados. Tá? Então, nós conseguimos executar aqui a aplicação SOA. Então ele entrou, um olá mundo, ele atribuiu de input para output e ele dá o reply aqui. Beleza, pessoal. Então isso aqui era um exemplo. Se eu clicar aqui no meu dashboard, ele vai me mostrar... demo. Ele vai me mostrar o que aconteceu. Eu tenho uma instância com ID que ela foi concluída, não tenho nenhuma falha. Ele mostra algumas métricas aqui de tempo de processamento, por exemplo. Isso aqui é bem legal. Bem, pessoal, o vídeo tinha esse escopo de mostrar de ponta a ponta como você desenvolvia alguma coisa em SourceSuite, né? Foi algo bem simples, mas acho que já deu para dar alguns conceitos para vocês. Os próximos vídeos vão ser focados em cada um daqueles componentes. Né? Tem adaptadores, tem mediator, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal.